Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vou trazer um pouco para vocês a respeito de uma matéria que eu já tive contato com ela há muito tempo atrás, ainda durante a minha graduação, e por algum motivo eu não gravei antes a respeito e não me recordo de ter comentado dela, mas recentemente eu vi uma postagem falando sobre a França e sobre o fato de na França aqueles concursos de mini-miss, aqueles concursos de beleza com crianças, eles serem proibidos para evitar uma objetificação da criança e para evitar que elas sejam super expostas a uma sexualização muito precoce, e que quem for pego realizando esse tipo de evento pode chegar a ser condenado até 2 anos de cadeia. E isso me fez recordar dessa reportagem que eu havia lido anteriormente a respeito da França, do porquê que as crianças francesas não sofrem de TDAH. Enquanto nos Estados Unidos, no período da pesquisa, até 9% das crianças em idade escolar estavam diagnosticadas e sendo tratadas por TDAH com intervenção medicamentosa, na França, menos de 0,5% da população tinha diagnóstico de TDAH e não estavam, em sua maioria, sendo tratado com intervenção medicamentosa. E isso nos traz uma análise bem interessante de diferenças culturais que favorecem e desfavorecem. Então, o quanto que a cultura estadunidense ela favorece a doença, enquanto a cultura francesa desfavorece. Não estou dizendo também como melhor e pior, classificando, porque evidentemente cada uma tem seus próprios problemas, tem suas próprias questões e tem sempre fatores positivos e negativos aos nossos olhos que também são totalmente enviesados. Mas ao menos se tratando do aspecto do TDAH, que para quem desconhece a sigla é a déficit de atenção e hiperatividade, que são crianças que têm dificuldade de permanecer concentradas em uma mesma atividade por um longo tempo e que costumam ser excessivamente agitadas. Nesse aspecto, evidentemente e cientificamente estudado, a França está muito à frente dos Estados Unidos. Ela tem um diagnóstico de muito menos crianças sofrendo de TDAH e ela não precisa do recurso medicamentoso para tratar essas crianças. Aí a gente se pergunta, mas o porquê dessa diferença? Seria a região onde está localizada a França? O que seria? Bom, existem mais fatores do que apenas um, e eu vou estar falando um pouco a respeito deles. Eu vou estar deixando também os links na descrição desse vídeo de sites que ainda contêm essa matéria, por mais que ela seja um pouco antiga, como eu disse, ela já tem por volta de uns 10 anos, mas é ainda uma matéria bastante atual. Eu me sinto bastante mal quando isso acontece em um certo nível, eu fico relativamente entristecido quando eu pego uma matéria como essa, um assunto que eu vi durante a minha graduação, que teoricamente já é um assunto antigo, e ele continua extremamente atual. Isso para mim é muito triste porque significa que nós não avançamos nesse aspecto em praticamente nada. Então eu gostaria muito que a situação tivesse mudado e que não fizesse mais sentido falar em déficit de atenção e hiperatividade, que não fizesse mais sentido falar em diagnósticos errados em relação a isso, que não fizesse mais sentido várias coisas que eu vou estar apresentando nesse vídeo. Infelizmente quase todas elas fazem sentido e estão bastante atualizadas. A questão da França não ter tantos diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade, primeiramente temos que analisar aspectos políticos. E isso é muito importante. Quem não gosta, problema seu. Você vive em um mundo que é político, em um mundo que tem claramente tendências políticas e tem jogos políticos que norteiam todos os aspectos da sociedade. Portanto, grande parte do que nós somos e fazemos no mundo tem influência política. E a diferença de diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade entre Estados Unidos e França não deixa de ter fortes fatores políticos influentes.
E é uma diferença grande, como eu falei, Estados Unidos 9% de diagnósticos, enquanto na França menos de 0,5%. Isso significa que são 20 vezes menos diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade na França. Um dos primeiros fatores políticos que podemos considerar é o aspecto de que nos Estados Unidos a indústria farmacêutica e farmacológica é uma das principais pagantes de impostos e uma das principais fontes de lucratividade do país e uma das principais movimentadoras da situação financeira do país. Não é à toa que os Estados Unidos investem tanto na área médica, desenvolve tantos novos recursos, novos medicamentos, novos equipamentos, porque de fato a indústria farmacológica e médica nos Estados Unidos é uma das mais lucrativas e das que mais gera imposto e gera movimento de dinheiro nos Estados Unidos. E isso eu já fiz um outro vídeo falando a respeito, vou deixar também o link na descrição desse, se eu esquecer de deixar me cobrem, aonde eu falo a respeito do preço das medicações nos Estados Unidos e o preço das intervenções médicas. E assim, é gritante, é estratosférica a diferença. A gente no Brasil fica reclamando muitas vezes de pagar, por exemplo, em um exame particular, você paga 2, 3 mil reais e considera um absurdo. E de fato, pro salário do brasileiro, 3 mil reais, salário de 3 meses, realmente não é fácil você pagar em um único exame. Porém, nos Estados Unidos, 3 mil reais é para você entrar no hospital para fazer um curativo. Literalmente isso. Para você entrar no hospital, colocar o pé para dentro e fazer um curativo, limpar uma ferida e colocar um band-aid, é esse custo. Não é uma maneira exagerada de falar, é literalmente isso. Nesse vídeo eu explico e inclusive eu deixo links de sites nos quais tem as tabelas de preço dos aspectos médicos dos Estados Unidos e da Europa. E lembrando que os links que eu deixo não são de páginas políticas, portanto elas não têm a intenção de deixar tão escrachado e de necessariamente fazer essa crítica ao custo da saúde nos Estados Unidos. Ao contrário, são páginas de agências de turismo, agências de viagem que têm mais do que tudo o interesse de que as pessoas queiram ir para os Estados Unidos. Então elas não têm de modo algum a intenção de assustar ou de deixar tão evidente esse custo de saúde nos Estados Unidos. Ela realmente é apenas informativa, porque como são páginas de agências de turismo, eles têm mais o interesse é que as pessoas queiram ir para esses países, mesmo alertando a respeito das possíveis despesas com saúde, para que as pessoas estejam preparadas e também não sejam pegas desprevenidas. E esse fator político é muito importante para entender, porque nos Estados Unidos é muito vantajoso para o governo e para a indústria e para a organização política deles e econômica que se venda muito medicamento. Como eu disse, o custo lá é estratosférico. Aqui nós pagamos 20, 30 reais no remédio para dor de cabeça. Lá está longe de ser esse valor que pode ser considerado baixíssimo aqui, por mais que para nós seja caro. Lá os custos de medicamentos são absurdos e não tem uma rede pública de distribuição de medicamento como tem o SUS aqui. Portanto, se o teu filho é diagnosticado com TDAH, todo medicamento que ele vai precisar ingerir, você vai ter que comprar de maneira particular. Comprando de maneira particular, você vai estar tanto gerando imposto para o país quanto movimentando a economia do país. Então esse aspecto já é algo a ser notado, que é de grande interesse para a organização política e econômica estadunidense que se vendam muitos medicamentos. Isso leva talvez também a uma decisão da França de não utilizar o DSM, que é um manual de diagnóstico médico característico dos Estados Unidos, que a França não utiliza, eles utilizam o próprio manual deles. Justamente nesses links que eu vou deixar, se eu não me engano, não traz a reportagem um pouco mais resumida, não traz essa crítica, mas numa outra matéria mais ampla que eu havia lido anteriormente, trazia o aspecto de que muitos fatores naturais do desenvolvimento humano são colocados no DSM como algo doente, como algo patológico, justamente por esse interesse em vender medicação.
Nesse sentido, a gente já tem um dos principais fatores que diferenciam a quantidade de diagnóstico existente nos Estados Unidos e na França. O fator de que, para a França, não é tão importante movimentar a economia através do mercado farmacológico como é para os Estados Unidos. Um outro aspecto cultural muito importante é que na França as crianças, assim como eu falei a respeito da postagem que eu li recentemente dos concursos de beleza serem proibidos para serem realizados com crianças na França, também eles têm muito uma cultura de não dar às crianças produtos industrializados, que são em geral lotados de açúcares e sais, que são extremamente energéticos e fazem com que a criança tenha uma energia para além da necessária disponível, o que também favorece a hiperatividade e que a criança não consiga ficar parada, porque afinal, se a criança está lotada de energia, não é esperado que ela fique parada. E eles evitam expor as suas crianças a esse tipo de alimento. Eles privilegiam alimentos como frutas, verduras, todos os alimentos mais naturais, alimentos que são colhidos e consumidos no modo que são colhidos, no máximo com uma higienização ou um cozimento. Eles evitam todo e qualquer produto que venha industrializado, que tenha passado por processos de industrialização em relação às crianças principalmente. Não estou dizendo que isso seja uma regra na França, mas culturalmente eles funcionam desse modo. Não que também nos Estados Unidos não existam pessoas que se alimentam de maneira mais natural e de maneira menos industrializada, mas a gente sabe que os fast food são de origem estadunidense e são a pior porcaria existente no mundo em relação à saúde. São comprovadamente geradores de colesterol, hipertensão e um dos grandes problemas, gorduras e açúcares disponíveis para o gasto imediato, podem gerar alguns aspectos de hiperatividade na criança, que não seria de fato uma hiperatividade, mas sim uma agitação devido ao excesso de energia que ela tem disponível. Isso também é um fator prejudicial e que culturalmente é muito diferente e distante dos dois países. E um dos fatores que também contribui. Então vamos lá, já falamos de um fator político, que é a relação que os Estados Unidos têm com a indústria farmacológica e a relação que a França tem com a indústria farmacológica, que são bem diferentes, e estou pegando os dois como referência porque é o que essa reportagem faz, ela pega esses dois países como referência. A questão do manual diagnóstico, que também tem envolvimento com esse aspecto político, então um manual diagnóstico que tende a diagnosticar coisas do desenvolvimento natural da criança como sendo patológicas, e temos aspectos culturais de alimentação. Temos outros aspectos culturais que são também do nível do que a criança é exposta, atividades às quais ela é exposta. Na França nós temos crianças expostas muito mais a atividades mais calmas, mais lentas, em uma dinâmica mais pausada, enquanto nos Estados Unidos nós temos crianças expostas a um grande volume de videogames. Videogames são extremamente movimentados e agitados, entenda-se que não necessariamente o videogame é um problema, mas a dinâmica dos jogos que são mais consumidos nos Estados Unidos é um problema, porque são jogos que tendem a ser muito mais agitados. Essas crianças são expostas a animações televisivas extremamente agitadas, são expostas a diversos estímulos ao mesmo tempo, que já mencionei em vários outros espaços, em vários outros momentos, que é altamente prejudicial ao desenvolvimento de uma criança. Outros aspectos a serem considerados. Por exemplo, a forma de tratamento. Como eu disse, nos Estados Unidos, todo o diagnóstico já vem seguido com um tratamento farmacológico, porque isso é de interesse do país, da economia e da forma como ele se organiza, e até mesmo da cultura também estadunidense, que é uma cultura muito mais de consumir as coisas prontas, não à toa o fast food. Então, os Estados Unidos têm muito culturalmente essa ideia de ter tudo pronto. Tanto é que a maioria dos produtos são extremamente industrializados e tendem a já
vir praticamente prontos para o consumo, no máximo com aquecimento, uma fritura rápida. Isso também acontece em relação ao desejo pela suposta cura ou por se cessar os sintomas. Então, nos Estados Unidos você tem muito mais uma cultura de se tratar o sintoma e tentar eliminar esse sintoma de imediato. Enquanto na França você tem muito mais uma cultura de tratar a causa do sintoma e não o sintoma. Então, quando acontece, nós já vimos que tem vários fatores que levam a uma diminuição absurda no diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção na França. Mas quando ainda acontece de uma criança ser diagnosticada com TDAH na França, o que ocorre é que ela não tem uma entrada farmacológica, até mesmo porque nós sabemos, evidentemente comprovado pela ciência, a intervenção farmacológica em idade precoce é altamente destrutiva para o desenvolvimento neurológico de uma criança. Na França, o que eles fazem? Uma criança foi diagnosticada com TDAH, se passa por todo um acompanhamento com a família para tentar entender os hábitos familiares, tentar entender se não é os hábitos dessa criança que estão levando ela a apresentar uma maior hiperatividade e uma dificuldade na atenção, se não são os hábitos alimentares dessa família que pode estar gerando isso. Depois de tentar se entender tudo isso e de se chegar até algum ponto ou não, pode-se entender que sim, são características da personalidade dessa criança. O que vai ser feito? Tentar anestesiar essa criança com medicação? Não, vai ser tratado terapeuticamente a personalidade dela. Não de modo a mudar a personalidade dela, mas sim de uma maneira a fazer com que ela consiga se relacionar com a sua própria personalidade e as suas características de uma maneira mais benéfica e vantajosa para ela. Então, na França se costuma dar muito mais ênfase ao trabalho terapêutico e terapêutico familiar com psicoterapeutas ao invés da intervenção medicamentosa com psiquiatras, e não que não se tenha uma passagem pelo psiquiatra. Os franceses levam sim a criança ao psiquiatra, mas o próprio psiquiatra já encaminha a criança para um trabalho terapêutico ao invés de encaminhar para uma farmácia para comprar produtos que vão destruir com o desenvolvimento neurológico dessa criança. Isso são fatores extremamente marcantes e que fazem com que exista essa imensa diferença entre o número de diagnósticos de TDAH nos Estados Unidos e na França. E por que é importante? Muitas pessoas podem falar, você está falando só da França e dos Estados Unidos. Sim, porque a reportagem e a pesquisa que eu tive acesso é relacionada a esses dois países. Infelizmente, o nosso país não tem por hábito fazer grandes pesquisas na área científica. Quando faz, não é tendendo a uma coisa mais benéfica como essa, mas sim tendendo a produzir ainda mais para o capitalismo e não a algo que pode gerar, de certo modo, alguma perda para o capitalismo, por mais que no Brasil o principal enfoque de impostos não seja a indústria farmacológica. Ela é sim geradora de impostos e movimenta o mercado financeiro, mas não no nível dos Estados Unidos, está longe disso. Mas no Brasil realmente se investe pouco em pesquisa, tentando deixar mais nítidos os problemas da medicamentalização. E nesse sentido é importante a gente entender essa pesquisa realizada com esses dois países para também entender uma onda que vem sendo apresentada no Brasil. Muitos pais no Brasil vêm autodiagnosticando seus filhos com TDAH. Então, se nos Estados Unidos já é um problema porque os médicos diagnosticam quase à toa crianças com desenvolvimento normal como TDAH e medicamentalizam, sendo que poderia ser tratada por outros meios, no Brasil é um pouquinho pior ainda, porque os próprios pais já vão no médico com pré-diagnóstico, quase exigindo do médico que dê um diagnóstico de TDAH para os seus filhos. E muitas vezes já solicitando medicamentação e, ou quando não, já conseguindo medicamento de maneira ilegal.
para ministrar para essas crianças. E aí a gente tem, como eu disse, cientificamente comprovado que alguns medicamentos para déficit de atenção e hiperatividade, alguns desses medicamentos que influem diretamente no sistema neurológico da criança, eles são extremamente destrutivos com o desenvolvimento neurológico. Lembremos que até os 20, 21 anos, a criança, adolescente e posteriormente início da vida adulta está em desenvolvimento neurológico. A parte pré-frontal, que inclusive é a principal responsável por controle, que é o que vai gerar essa capacidade de se concentrar por maior tempo em uma atividade e de inibir certa agitação, de inibir certos comportamentos mais agitados, de estar deixando uma atividade inacabada. Tudo isso vai estar plenamente desenvolvido lá pelos 21 anos de idade. Então, qualquer intervenção medicamentosa durante esse período de desenvolvimento é prejudicial em algum nível, por isso ela só deve ser feita como último recurso. No Brasil, ela muitas vezes é tida como o primeiro recurso. E temos um fator muito pior, que existem muitos médicos que não são nem da área neurológica, nem da área psiquiátrica, medicamentando com remédios neurológicos. Isso é extremamente irresponsável e absurdo, porque por mais que o clínico geral ele passe por algumas noções básicas de psiquiatria e neurologia durante a sua formação, por mais que ele veja o desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento cerebral, ele não tem o preparo adequado para trabalhar nessa área. Ele não tem o preparo necessário e o estudo aprofundado para entender exatamente quais são os medicamentos que podem ou não podem ser usados por quais pessoas, quais as dosagens corretas, questão do quanto esses medicamentos afetam o desenvolvimento do ser humano, o quanto esses medicamentos afetam o desenvolvimento neurológico de uma criança. Eles não têm o aprofundamento necessário nessa área de estudo, assim como todo psicólogo sai formado com minimamente noções básicas de aplicação de teste avaliativo, sabe teoricamente fazer uma avaliação psicológica, sabe fazer psicoterapia, sabe fazer várias atividades características da psicologia, mas se você de fato quer fazer um trabalho adequado, se você vai para a área de testagem, você tem que fazer uma formação em avaliação, você tem que fazer uma pós, você tem que fazer estudos para além do que você viu na tua graduação. Assim como quando você vai para a clínica, como é o meu caso, você tem que fazer aprofundamento em estudo clínico, você tem que estudar estudo de casos, você tem que estar indo mais longe do que simplesmente a formação que você recebeu, que não é o suficiente. E do mesmo modo ocorre com psiquiatras e neurologistas. Eles vão para muito além do que eles veem durante a sua graduação. Eles fazem um aprofundamento nessas áreas e eles estudam de uma maneira mais enfática e mais direcionada, coisa que o clínico geral não faz, mas ainda assim sai receitando o medicamento tarja preta. Isso é um sério problema no Brasil e nós temos visto uma onda imensa de pessoas autodiagnosticando filhos com hiperatividade e déficit de atenção. Isso é um grave problema. É um grave problema por um excesso de medicação em situações que não caberia nenhuma medicação. É um problema porque estão patologizando características naturais do desenvolvimento infantil, como, por exemplo, a criança não ficar sentada durante 2 horas em uma sala de aula, em uma cadeira de madeira super dura. Muitos pais reclamam muito que a professora vive reclamando que a criança não fica sentada na sala de aula, fica levantando, fica andando pela sala. Primeiro que a professora não fica sentada na cadeira dela. Ela levanta e vai explicar em pé e muitas vezes não é para dar mais ênfase, não é porque ela se sente mais confortável em explicar em pé, mas é porque ela se sente desconfortável de ficar sentada em uma cadeira dura. Eu gostaria muitas vezes de pegar certos cuidadores que tem essa queixa de a criança não ficar sentada, botar ele sentado em uma cadeira de escola, como é a maioria das carteiras, até atualmente algumas já estão mudando, se tornando um pouco mais ergonômica depois de muitos anos,
colocar essas pessoas sentadas nessas cadeiras duras de madeira e falar, agora você vai ficar sentado aqui por 2, 3 horas sem se mexer, sem nem piscar o olho, porque muitas vezes a criança nem chega a levantar, ela olha pro coleguinha do lado e já está sendo chamada a atenção dela. Então, coisas que são extremamente naturais da criança, é óbvio que ela não vai ficar sentada por 2 horas numa cadeira que é extremamente desconfortável. Além de ser desconfortável, ela é uma criança cheia de energia, ela está com disposição para andar, para conversar, para brincar, não para ficar ali sentada calada ouvindo um adulto chato falando sobre coisa que ela não quer ouvir. Patologizam coisas naturais do desenvolvimento da criança que deveriam ser repensados pedagogicamente e aspectos culturais, alimentares, de hábitos, hábitos como, por exemplo, o excesso de estimulação, que é um grande problema atual. Nós temos uma imensa dificuldade de nos concentrar em algo muito extenso, inclusive esse vídeo que já passou dos 20 minutos, possivelmente grande parte das pessoas que entraram nele não estão mais assistindo, porque não tem a condição de desenvolvimento psíquico o suficiente para se concentrar em algo tão extenso. Imagina uma criança. Então vocês vejam, é um vídeo de 25 minutos, agora 25 e pouco, e que muitas pessoas já saíram possivelmente dele. Adultos, plenamente desenvolvidos. E aí se quer que uma criança tenha mais capacidade de atenção do que um adulto que já tem o seu pré-frontal desenvolvido. Quer-se que uma criança que ainda não tem esse pré-frontal desenvolvido tenha uma capacidade de ter mais atenção e sustentar essa atenção por mais tempo. É absurdo, é ridículo. E isso é muito importante que a gente se atente, é muito importante rever esses aspectos e sempre estar nos questionando do número de diagnóstico que vem se tendo, tanto em relação a TDAH no Brasil, quanto em relação a outros casos como autismo, que vem me preocupando muito o fato de nós termos uma imensa quantidade de diagnósticos de autismo em casos que muitas vezes é evidente que não é autismo. Isso é um grave problema. Então a principal questão que eu faço um apelo é para os pais, primeira coisa, analisem os seus hábitos alimentares e culturais e os da criança. Analisem o quanto essa criança é superexposta a estímulos, analisem o quanto o ambiente dessa criança na escola, em outros espaços, é favorável ou não a ela permanecer mais cômoda, mais tranquila, ou é mais favorável à agitação dela. E quando forem levar as crianças para um profissional, levem para um profissional coerente da área que precisa ser levado. Então, se você vai fazer uma investigação psíquica da criança ou neurológica, leva para um psiquiatra, para um neurologista, não leva para qualquer médico. Se um clínico geral, ao invés de dar um encaminhamento para um neurologista ou para um psiquiatra, já colocar medicamento, não aceite, não dê esse medicamento para a criança, porque é irresponsável. Hoje nós temos, na imensa maioria das regiões das cidades, nós temos neurologistas e nós temos psiquiatras. Então não cabe a um clínico geral ficar repassando medicação de neurologia e de psiquiatria, ficar fazendo esse tipo de intervenção, que existe um profissional mais qualificado, e isso não é uma questão de achismo ou de opinião, é literalmente, um neurologista está obviamente mais qualificado para a área neurológica do que um clínico geral. Isso é simplesmente questão lógica. O neurologista tem uma formação, uma pós na área de neurologia, enquanto o clínico geral não. Então, o clínico geral tem a sua função, mas não deveria estar repassando medicamentação como vem sendo feito. Os clínicos geral vêm repassando medicação de uma maneira extremamente banalizada, bem problemática. E leva a criança no profissional adequado, leva a criança em um psicólogo para fazer uma avaliação de como estão os hábitos dessa criança, quais são as possibilidades de tratamentos alternativos que não a intervenção medicamentosa. Então, mudar hábitos alimentares, mudar a rotina dessa criança para poder, desse modo, torná-la mais saudável, entre aspas, mais tranquila diante dessa situação, sem precisar necessariamente entrar com medicação.
É isso, obrigado pela atenção dos que conseguiram resistir a quase meia hora aí de vídeo. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei. Lembrando que vocês podem marcar videoaulas particulares entrando em contato conosco pelo Instagram, pelo direct. É isso, até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.